Pedro Duran já está aqui comigo, ao lado, né, já apurando e continua apurando. Aliás, a gente te conta porque em São Paulo, o Tribunal de Contas do município, aqui de São Paulo, sugeriu que a Enel, a empresa que fornece energia para não somente capital paulista, como para outros municípios, seja investigado. O TCM quer saber se cortes operacionais e também as várias demissões de pessoal estão comprometendo a empresa de oferecer um serviço de qualidade. Pedro Duran, a apuração é sua, mas eu já te adianto uma pergunta. A gente sabe muito bem que com menos efetivo, menos gente trabalhando no operacional, menos gente trabalhando na rua, a chance de termos um serviço de qualidade começa a reduzir. E um alerta muito grande, Renan, porque a gente está se avizinhando do período de mais chuvas. Agora, no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, historicamente é a época do ano onde São Paulo sofre mais com as chuvas. Por isso a importância de você ter medidas que possam evitar novos apagões. Aí, para trazer um pouco dos dados que o Tribunal de Contas identificou, nos últimos 5 anos, uma redução de 51% no quadro de funcionários da Enel. E um corte de gastos também pela metade entre 2018 e 2023. Ou seja, 2018 e 2023, você cortou pela metade o número de funcionários, que eles chamam de demissões drásticas, e os investimentos, os custos, o valor investido, por exemplo, para manutenção. Paralelamente a isso, você teve um avanço de 19% no número de pontos energizados pela Enel. Então, você teve mais clientes e menos funcionários e investimentos. Por isso, o Tribunal de Contas concluiu num relatório de 198 páginas que vai ser entregue hoje para o prefeito, para o governador, numa cerimônia que vai ser realizada no tribunal, que a Enel deveria ter sim uma investigação. Inicialmente, o relatório iria só para a prefeitura, mas tem uma corrente interna dentro do tribunal que defende que esse relatório seja encaminhado para o Tribunal de Contas da União. Por quê? Por causa da cadeia de fiscalização. A Enel é fiscalizada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que, por sua vez, é fiscalizada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que é quem fiscaliza as agências reguladoras. Então, esse é um debate que está posto. Há outros pontos, aspectos importantes desse relatório que a gente ainda vai detalhar, mas esse talvez seja um dos principais. Eu pedi para a Enel se manifestar sobre o assunto, enviei um e-mail para eles explicando o que dizia o relatório. Eles ainda não responderam, mas independentemente disso, já falaram sobre os dois pontos, corte de custos e também o corte de pessoal. Dizem que não reduziram a força de trabalho e que atuam em campo e têm aumentado o quadro de eletricistas, que março de 2025... até março eles terão um reforço de 1.200 pessoas, fazendo dobrar o número de funcionários em São Paulo e que pretendem investir até 2026 20 bilhões de reais no Brasil, dos quais 6 bilhões e 200 milhões seriam aqui em São Paulo. Então, essa é a resposta oficial da Enel para esses dois pontos que já tinham sido revelados. Eu aproveito para te perguntar, porque a gente traz aqui para a nossa audiência da CNN Brasil posicionamento da Prefeitura, posicionamento da Enel, posicionamento do governo do Estado. Mas a gente sabe, a gente está passando, inclusive há pouco aqui no Novo Dia, a gente trouxe a previsão do tempo. Tempestade e chuvas previstas para esses próximos dias aqui para a capital paulista, inclusive. E a gente sabe que quem sofre no final dessa história toda é a população que está cansada de ouvir as respostas. E, efetivamente, o que esse relatório pode impactar numa mudança de postura da Enel, Pedro? Eu te pergunto porque você conversa diretamente com fontes ligadas, né, ao TCU, ao TCM, à própria Enel. Então, assim, o que a população quer saber é o que vai acontecer de efetivo com um relatório de mais de 100 páginas. O que vai mudar na vida dela? Vai chover e ela vai ter luz? Quase 200, né? 198 páginas. Foram 8 meses de trabalho para poder colocar em números aquilo que a nossa percepção já apontava, que são os problemas ao longo dos últimos anos que aconteceram na Enel. A expectativa com esse relatório agora é que você tenha mais tangíveis os problemas que a Enel enfrentou, e muito segundo o tribunal por conta dela própria, ou seja, motivados por decisões erradas da própria Enel, e forçar até uma revisão, eventual revisão contratual, mudanças na forma de contratar a próxima empresa, porque independentemente do que acontecer com a Enel, 2028 essa concessão acaba. E tanto o prefeito de São Paulo, quanto o governador,
quanto o ministro de Minas e Energia disseram que não querem nem saber de Enel em São Paulo mais. Mas o grande problema é que estamos em 2024, reta final. Tem tempo ainda. Do 25, 26, 27, até chegar em 28. Tem que apertar a fiscalização para garantir que eles realmente reponham o quadro de funcionários, retomem o padrão de investimento que estava prometido no plano operacional deles e passem a ter mais agilidade na hora de religar as casas, enfim, os imóveis em São Paulo. Não dá para ter garoa com 100 mil casas sem luz que ficam 24 horas no escuro, né? Inadmissível. Obrigado, viu, Pedro, pela apuração. Valeu.